Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já passa 1 minuto da hora prevista, portanto, 10 horas. Vamos começar então a nossa charla sobre a nova era. E a nova era que entra dentro da Igreja de uma forma subreptícia, uma forma que um livrinho escrito pelo padre Mitch Pacwa, um sacerdote jesuíta, chamado Catholics and the New Age, os católicos e a nova era, conta-nos um bocadinho a experiência pessoal deste irmão jesuíta, antes de ser ordenado sacerdote, mas que entrou neste caminho de exercícios da nova era. Depois descobriu o engano em que estava. Foi Nosso Senhor que lhe fez, não foram os outros cristãos, nem foram os outros companheiros da Companhia de Jesus que lhe mostraram isso, antes pelo contrário. Na Companhia de Jesus, portanto, é que lhe mostraram estas trapalhadas todas, alguns outros jesuítas. Mas Nosso Senhor, num retiro, ao seu pedido, Senhor, dá-me fé, que eu acredite nas verdades da fé. E Jesus respondeu. Respondeu logo, mas respondeu aos poucos e poucos, porque estas coisas, a conversão é um caminho, é todo um caminho. Bom, eu escolhi para esta charla algumas entradas da nova era na Igreja. Concretamente, vamos falar, em primeiro lugar, de todo o mundo oriental, desde o yoga, à meditação transcendental, entrando pela chamada meditação cristã de John Maine. Falaremos também do Reiki, como é que ele entra dentro do cristianismo, embora entra por outro lado, entra pela medicina, no entanto também atinge muitos cristãos. E aterraremos também no Enneagrama, esse que está espalhado em todo lugar, agora em Portugal está por todo lado, com a sua origem nos sufis, portanto na mística muçulmana. Primeira parte, influência da mística indiana e depois japonesa, e a seguir então o sufi, o mundo dos sufis. Comecemos então pelo yoga. Dizem os praticantes de yoga que se deve dizer yoga e não yoga. É uma coisinha, tudo bem. Quando ouviram falar yoga, já sabem que é a mesma coisa que habitualmente a gente diz o yoga. Que mal é que tem? Que mal é que tem fazer os exercícios do yoga? Não tem mal nenhum, é ginástica, dizem as pessoas. Ora bem, a primeira fase do yoga é o chamado Hatha Yoga. Quem é que já ouviu falar no Hatha Yoga? É habitualmente aqueles que fazem aquelas, mas são posturas de estiramento, que se chamam asanas, e depois controle também da respiração, que se chama, mas não veio o nome. Não, asanas são as posturas, o outro, bem, purusha ou qualquer coisa assim. Bom, não interessa. É logo, as duas coisas estão ligadas. Podemos dizer, são posições, mas essas posições são posições de reverência, para não adoração já aos deuses hindus. A base do yoga parece estar nos grupos anteriormente à invasão ariana.
a invasão do norte que veio e invadiu a Índia. Invadiu a Índia e os povos autóctones já praticavam uma série de exercícios, desses exercícios. Depois vieram então todos os povos arianos, que se chamam os brahmanes, que depois fizeram a casta mais em baixo. Parece que vem daí, porque em escavações a Mohenjo-Daro encontraram isso talvez muito primitivo. E o deus primitivo será Shiva, que é importante. Shiva é o deus solar. Depois vieram também os indo-europeus, que chama-se indo-europeus porque a civilização vai desde a Índia até à Europa, mas vem dali do Cáucaso, daquela parte, e espalha-se tanto para a Europa como para lá. E daí vêm as nossas línguas indo-europeias, não é? Isto é, que vai desde a Índia até aqui à Europa. Uma forma primitiva dessas línguas que se conserva na Índia, nos escritos, é o sânscrito, ou sânscrito, como quiser. Mas depois também o grego, também o latim, também, portanto, depois também o celta, todas as línguas, portanto, o germânico, depois o eslavo, etc. Tudo isso são línguas indo-europeias. Tem uma certa relação. Porque se manteve na Índia esta língua sagrada, que é o sânscrito, como vimos no mês passado, eles vão lá buscar estes estudos filológicos, começam a interessar-se pelo Oriente. O Oriente porquê? Porque o Oriente parece que é o berço de tudo. Bom, do ponto de vista filológico, tudo bem. Senão, a única língua que se pode dizer europeia, primitiva, é o basco. O basco, as vascongadas, porque se manteve aí naquelas montanhas lá em cima. É a única língua europeia, o resto tudo são línguas importadas, portanto, que vêm daquelas zonas das estepes ali entre a Europa e a Ásia, aquela zona ali. Depois são várias levas que vão entrando para a Europa. Diferente do mundo dos semitas, que é outra língua, é outro género de línguas, os mais conhecidos hoje em dia, portanto, são o árabe e também o seu parente, que é o hebraico e o aramaico, são parentes do árabe, são todas línguas semitas que têm outra estrutura. Há outras línguas fino-ungáricas, que é na Finlândia e na Hungria, são mais ou menos aparentadas, mas que não têm a mesma raiz. Bom, não interessa isso, do ponto de vista filológico, mas depois os investigadores vão buscar tudo isso. Há um senhor chamado Gurdjieff, não sei se já ouviram falar, o senhor Gurdjieff, que é um russo, que é um russo milionário, que em 1912 estabeleceu o chamado Instituto para o Desenvolvimento Harmonioso do Homem, que vai fazer investigações dessas coisas e vai recolher muitas dessas tradições. E está na base do Enneagrama, mas já lá vamos. Mas há muita gente que vai buscar coisas ao Oriente, porque ficou fascinado com o Oriente. Essa história aqui. Bom. Portanto, todas vai buscar também as posições lá dos hindus. Isto foi, portanto, em 1912, antes das guerras, vamos ver, antes das grandes guerras. Depois temos a Primeira Guerra Mundial, que ainda é uma guerra entre potências colonizadoras. Portugal entrou na Primeira Guerra Mundial por causa dos territórios de Moçambique e de Angola, que, respectivamente, ao norte tinham uma colónia alemã e ao sul de Angola outra colónia alemã. Assim, a atual Namíbia era colónia alemã, depois ficou protetorado britânico depois da Primeira Guerra Mundial,
e também a Tanzânia, não é? Ao norte de Moçambique, que era também uma colónia alemã, que depois ficou protetorado inglês. Mas aí começaram a guerra que Portugal foi atingido no norte de Moçambique. Muitas vezes não se fala disso. Na Primeira Guerra Mundial, Portugal ficou envolvido por causa disso. Mas por causa das ligações, etc., teve que depois lutar na Flandres. Bom, aqui. Mas foi para defender, na época da República, para defender as colónias. Por isso é que entramos dentro da Primeira Guerra Mundial. Claro, depois da Segunda Guerra Mundial já não precisámos de entrar, porque já não havia essas potências contrárias alemãs, porque estavam sob o domínio inglês. Portanto, pôde-se fazer então Portugal ficou neutral. Bom. A Primeira Guerra Mundial ainda acaba com o equilíbrio de forças entre os vários impérios, mas aquilo é instável. Depois vem a Segunda Guerra Mundial, e sabemos como é que surgiu. Depois da Segunda Guerra Mundial, os territórios dominados pelas potências ocidentais começam a querer a emancipação. Começam a querer a emancipação, a Europa fica com um mau espírito, como é que se diz isso? De ter sido colonizador, para não ver a palavra, pronto, fica com sentimento de culpa, é isso. Sentimento de culpa por ter a Alemanha dizimado muitos judeus e outros povos também, mas não se fala muito disso. Por exemplo, dos polacos, etc., que foram também dizimados, os ciganos, etc., foram dizimados, mas os judeus conseguiram ter este estatuto porque ajudaram as potências, sobretudo os serviços secretos sionistas conseguiram fazer ajudar o Império Britânico a derrotar os turcos, etc., etc. Bom, e portanto, depois Lawrence da Arábia conhece muito bem, que prometeu, a Inglaterra prometeu que aos países árabes voltar a colocar lá os príncipes, mas depois não cumpriu nada daquilo que fez, só cumpriu em relação aos judeus, porque tem dinheiro. A gente sabe muito bem, as potências económicas em Londres era sobretudo muito dos judeus, daí de Disraeli, que é um dos primeiros ministros, e é judeu. A Inglaterra, até hoje, pode haver primeiros-ministros e tudo de todas as religiões, menos católicos. Católicos é que não podem existir. Portanto, há primeiro-ministro judeu, o Mayor de Londres, portanto, o Presidente da Câmara é muçulmano, mas católico é que não pode ser. Há uma discriminação positiva em relação aos católicos. Bom, então, só estamos a dizer que existe isto, portanto, há um sentimento de culpa e, portanto, há um bocadinho depois da Segunda Guerra Mundial, deixamos cá, há uma emancipação dos povos, etc., as pessoas começam a ficar assim, vamos ver o que é que eles têm de positivo, porque antes nós, a Europa cristã, de raiz cristã, ia civilizar os outros povos. Portanto, havia uma ligação entre civilizacional e também, como é que digo, evangelização, missionação. Os últimos povos a fazer evangelização são os povos protestantes. Não têm essa coisa. O que interessa é reformar, isto é, retirar os católicos do obscurantismo. Isso acontece. Os estudos históricos, só no século XIX é que eles começaram, então, a fazer essa obra. Já antes um bocadinho, mas pronto, sobretudo no século XIX. Para quê? Para dominar melhor. E para, muitas vezes, nos lugares em que havia
já escolas católicas, tirá-las, como na Indonésia, e começaram a pôr escolas protestantes para acabar com isso. A primeira tradução dos originais para português, os originais bíblicos, foi feita por calvinistas para a ilha de Java, na Indonésia. Porquê? Havia muitas cristandades católicas que tinham a língua veicular era o português. Não? No século XVII, mas sobretudo XVIII, foi por aí. Portanto, aquela tradução que ainda é muito espalhada entre os nossos irmãos protestantes, que é de João Ferreira de Almeida. Foi feita precisamente para isso. Só que o pastor João Ferreira de Almeida, a primeira edição, em português, para a ilha de Java, diz Padre João Ferreira de Almeida. Padre porque as pessoas conheciam. Portanto, começa aqui a mentira. Tudo isto vem na mentira. O espalhar da chamada da reforma protestante começa na mentira. Mesmo na língua portuguesa. Há uma mentira. O padre Martinho Luther, mais conhecido por Lutero, não é? Vai começar também por fazer ali umas manigâncias. Continuam as pessoas, diz que vai traduzir a missa do latim para o vernáculo. No entanto, corta várias partes e transforma aquilo tudo, mas ficam ritos exteriores, que é para as pessoas julgarem que é tudo a mesma coisa, quando não é. A mesma coisa com Cranmer em Inglaterra. O arcebispo Cranmer, que também modifica tudo aquilo, mas para que algumas palavras soassem a mesma coisa, quando não é. Portanto, tudo começa no mundo da mentira. Não é? Portanto, a primeira machadada, e tudo isto é para dar cabo do cristianismo, do cristianismo católico. Não é? Tudo isto, o fundamental é isso, dar cabo. Porquê? Porque a Igreja católica é a única em que subsiste aquilo que Jesus tinha pensado para a Igreja. Portanto, é a Igreja Católica que realiza aquilo que Jesus fundou. Portanto, a Igreja que Jesus fundou está na Igreja Católica. As outras igrejas, todas as igrejas particulares, portanto, as outras dioceses que estão separadas de Roma, não têm uma das características, sobretudo, que é a ligação a Pedro. Pedro que é, sobre ti fundarei a minha igreja. Portanto, todas as chamadas, que antigamente chamava-se as coisas com os seus nomes, depois começou-se, isso é um bocado mau, começou-se a dizer. Portanto, os cristãos das igrejas particulares orientais, das dioceses orientais, chamavam-se os cismáticos. Portanto, houve uma separação. E agora não se fala disso, pronto. E os protestantes eram hereges. Tudo bem, falava-se com os nomes. Agora, isto não se pode dizer estas palavras, e isto dá tremendas complicações na cabeça das pessoas. Também, com o complexo de culpa, os ocidentais no Oriente não podemos impor o cristianismo. Que isso é a cultura ocidental que se vai impor às culturas locais. Temos que fazer uma inculturação. E isto é característico das pessoas que estão envolvidas no Segundo Concílio do Vaticano. O Vaticano II foi instituído, foi aberto por São João XXIII, no sentido de dar um rosto novo à Igreja, que não fosse, porque as pessoas diziam que ela era obscurantista, etc, etc. Bom, já sabemos que isto é uma campanha que começa com os protestantes, que começam a fazer a lenda negra da Inquisição e companhia, não dizem o resto. Portanto, é toda uma campanha. Depois vai com os iluministas, também outra campanha contra a Igreja, e depois outra campanha dos liberais, etc, e maçónicos liberais, começa por essa altura, tudo contra a Igreja. E, portanto, começam a dizer mentiras, ou exagerar naquilo que acontece, mas que eles também faziam, mas não dizem. As chamadas lendas negras. Há várias lendas negras que começam a surgir. A imprensa vai desenvolver isso tudo. Está provado, historicamente, nós podemos comprovar tudo isso. Vai por aí. Mas só para perceberem que, no pós-guerra, as pessoas estavam a dizer, não queremos mais guerra.
Primeiro havia a Sociedade das Nações depois da Primeira Guerra Mundial, depois foi as Nações Unidas, para resolver os conflitos e não há mais problema. Coisa que se fazia anteriormente era Roma, era o Papa que punha fim às contendas. Mas querendo tirar esse papel de pacificador do Papa, faz-se a Sociedade das Nações e depois faz-se as Nações Unidas. Bom, com outros ideais. Bom, mas a Igreja Católica fica com o peso de culpa. O que é que eu fiz? Não sei quantos. Andei a caça às bruxas, aos chamados modernistas, etc. Isto é demais, porque há pessoas que eram muito boas e que foram perseguidas. Claro que houve exagero do ponto de vista católico, mas pega-se aí e vai-se dizer, não, temos que tirar tudo. O juramento modernista tem que se tirar. As outras coisas, está tudo... Isso era uma coisa do antigamente. Isso não... Bom. O Concílio Vaticano II consegue pôr a exposição da fé cristã de sempre em linguagem que se perceba mais, portanto, do ponto de vista positivo e não negativo de coisa, pronto, para as pessoas. Mas acontece que esta exposição, não condenando nada, no fundo não alerta as pessoas. O problema é isto, não alerta as pessoas. É claro, ia dizer assim, pondo, a igreja está cheia de bofo, etc. Abrem-se as portas, abre-se o sol e fica tudo uma maravilha e as pessoas vão começar a entrar dentro da igreja com muito mais coisa. Era essa a ilusão que havia. Por isso é preciso dar. Acontece que São Paulo VI vai dizê-lo uma vez. Nós abrimos as janelas julgando que vinha uma lufada de ar fresco, como também São João XXIII tinha dito, pronto, arejar, aggiornamento, mas o que acontece é que entrou dentro o fumo de Satanás. No fundo é isso. Portanto, o Papa São Paulo VI, reconheceu, entrou, abriram-se as portas, isto é, caíram as defesas. É verdade que a Igreja antes era monolítica e não queria abrir-se, havia dificuldade de relação com o mundo, é verdade, mas havia defesa. Caíram as defesas, entraram todos os vírus, como aparece nos computadores, vamos as coisas, entram os vírus todos. Pronto. Porquê? Porque não temos um antivírus. E devemos ver a ideia de que esses povos já não poderiam ser imposto o cristianismo, mas tinha que se dialogar com eles, tinha que ver o que é que havia, então, o que é que havia de semelhante entre umas coisas e outras. Só que já antes o trabalho do ocultismo já se tinha sido feito, como falámos no mês passado. E, portanto, a senhora Blavatsky e as outras coisas começaram a fazer todas estas pesquisas no Oriente com a ideia de que a religião primitiva é uma religião naturalista e que o cristianismo é que deu cabo disto tudo. Não é? Chegando ao ponto atualmente de que a ecologia, foi uma palavra cunhada no século XIX, mas pronto, que a ecologia, na ecologia importam são as espécies em extinção, não é? Coitadinhas, as espécies em extinção, mas o ser humano acaba-se com ele, e à partida. Sempre que ouvirem dizer, os direitos dos animais, coitadinhos, logo a seguir, veem que as mesmas pessoas são a favor do aborto e a favor da eutanásia e da não ajuda das pessoas que estão na valeta. Se telefonarem, está aqui um animal ferido, vem logo. Se for uma pessoa, estão horas e horas. Portanto, eu já aconselho às pessoas que digam, quando encontrarem alguém ferido no coisa, digam, está aqui um animal ferido. Que eles vêm logo. Não, mas é uma pessoa, é um animal racional, não deixa de ser animal, pronto. Porque vem logo. Portanto, o mal, na ecologia mais extremada, é o homem. O homem é que fez o problema. O problema está no homem. Mas vem-se aí. Acontece que os porta-vozes das chamadas culturas que tinham sido espezinhadas, etc., vão ser bispos ocidentais que estão nas missões. Portanto, é o grupo dali do centro da Europa que começa a fazer das dele. Não é? E vem como o bispo da Indonésia, bispo de coisa, mas são bispos europeus. Portanto, são os bispos europeus que têm esse problema. Não são os locais.
Porque os locais, nós vemos recentemente, que são os mais ortodoxos, isto é, os mais chamemos conservadores, os mais tradicionais, são os bispos da África e da Ásia, são esses mais tradicionais. São os europeus, com todo este problema, começam a tirar barreiras, julgando, vamos e tal, temos que fazer obra social, temos que fazer não sei quanto, isto é que tem que ser, e através do social é que se vai evangelizar. Erro profundo, porque a obra social vem da pregação do Evangelho. O que é que diz Jesus? Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será dado por acréscimo. Portanto, o reino de Deus traz a justiça. E não agora, se estamos centrados em Deus, então tudo bem. Se tiramos Deus porque queremos ser bonzinhos para com os outros e tal, se estamos num grupo, estão os católicos e protestantes, tiramos Nossa Senhora, tiramos a adoração eucarística, parecemos todos iguais. Não estamos a ver que estamos a deixar que o catolicismo esteja a ser protestantizado. Claro que há sementes, melhor dito, há coisas boas, graças a Deus, nas outras comunidades eclesiais. Claro que há, porque o Espírito Santo trabalha onde o deixam trabalhar. Não é? Como o arcebispo de Braga, já antigo, não é este, perguntava a um menino lá meus meninos, o que é que faz o Espírito Santo? E um respondeu, senhor arcebispo, faz o que pode. Muito bem, menino, muito bem. Aquilo que nós deixamos, nesse sentido, nós deixamos que faça. Então, e portanto, é isso que é importante perceber. Baixando as barreiras, deixa-se entrar, portanto, todos os vírus. E portanto, na Igreja Católica começam a haver estes vírus. Um dos vírus é o protestantizar-se, para não ser uma das coisas. Claro que há coisas boas que no mundo protestante se fez. Mas são porque eles mantiveram coisas que estão na Igreja Católica. É por isso que as coisas boas vieram da Igreja Católica. Como, por exemplo, a Bíblia. Porquê é que no mundo protestante é tão importante a Bíblia? Foram os católicos que deram a Bíblia. Não é? Quem é que disse que aqueles livros eram livros inspirados por Deus? Foi o magistério da Igreja Católica. Pronto. Claro, o padre Lutero quis tirar alguns, mas como era grande a tradição, não conseguiu tirar a Epístola de Santiago, nem outras epístolas, porque fazia-lhes confusão. Mas sempre que arranjou uma brechazinha, por exemplo, os livros de Macabeus, lá os tirou, etc. Bom, porque era contra a ideia que ele tinha. Sempre a ideia de transler a Sagrada Escritura. Também há o problema é que transler, não se lê, translê-se. E, portanto, aquilo que nós temos já, vai-se com esses óculos ler a Sagrada Escritura e então encontra-se lá tudo e mais alguma coisa. Tira-se o seu contexto, etc, etc. Sobretudo, são esses óculos que nós pomos. Portanto, todas essas coisas que havia nas religiões orientais, procura-se fazer uma certa ponte. Claro que há teóricos, por exemplo, sobretudo hindus, que vão fazer essa ponte. Porque no Império Britânico, vai ser o Império Britânico, primeiro vai ser através da Companhia Comercial das Índias Orientais, que tem exército e que vai dominar aquilo tudo, a partir de Bombaim, vai dominar toda a Índia, não é? Depois vai se transformar no Raj, isto é, importante parcela do Império Britânico. Aí, o que é que eles fazem? Deixam as tradições locais, não é? Só aquele grupinho é que fica lá como as elites, têm os seus clubes e têm a Igreja Anglicana, etc. Alguns serventes, etc., servidores, lá se convertem à Igreja Anglicana, mas fica por ali. Não é? Há uma tolerância. Não é? Porque dominando, é sempre a mesma história.
Não se faz como São Francisco Xavier, que vai batizar milhares de pessoas. Quando vai. Não. Com a ânsia de... Bom, depois começa a dizer, estes filósofos hindus que vão para a Inglaterra, vão estudar, etc., e vão fazer, então, tentar pôr no Ocidente aquilo que é a mentalidade oriental. Só que usam as mesmas palavras. E o inglês, como sabem, é uma língua que, aliás, as línguas germânicas, parece, conforme o contexto, mas mais o inglês, aquilo é conforme uma palavra dá para tudo e tem mais de quantos sentidos. Diferente às línguas latinas, sobretudo francês e depois outras línguas, que tentaram fazer um chamado cada palavra para cada conceito. Não é? Não, eles não. Uma palavra dá para muitos conceitos. Portanto, as palavras, ao traduzir-se em termos ocidentais, há aqui chamemos com todas as palavras, uma mentira. Como diz uma frase italiana muito conhecida, tradutore, traditore. O tradutor é um traidor. Portanto, o tradutor traduz conforme aquilo que está na cabeça dele. Se não está na mesma sintonia daquele que escreveu, então traiciona-se. E é isso que está. Portanto, como é que um hindu que não sabe nada do cristianismo, não foi cristianizado, vai traduzir as ideias hindus em termos ingleses? Claro, com palavras que sejam parecidas ou coisas que são parecidas. Uma das coisas é a chamada meditation. Quem já ouviu falar em meditation, em inglês? Meditation em inglês, depois foi vertido nas línguas latinas por meditação. Não é a mesma coisa que meditatio latina. A meditatio é diferente de meditation. Vamos lá ver. Simplesmente, como tem alguns pontos de contacto, traduziram uma coisa pela outra. O que é essa técnica de esvaziamento da mente que se faz nos ambientes hindus? Repetição de uma palavra, de uma invocação de um Deus, mantra, que se vai repetindo é uma técnica para tirar todos os pensamentos que existem na nossa cabeça, para ficarmos calminhos. Isto tem um nome, que agora não tenho aqui, depois posso-vos procurar, se quiserem saber o nome. Tem um nome oriental, mas foi traduzido por meditation, por esses teóricos hindus em língua inglesa. E atualmente, quando se fala em meditação, é ambíguo o termo. O que é que significa meditatio em latim? Significa repetir. Daí que se dizia, já nos escritos de uns escritores latinos, agora não sei se é Ovídio, creio que é Ovídio, não tenho a certeza, mas bom, que diz que o pastor meditava na flauta, isto é, repetia aquela melodia na flauta. Repetir significa meditare, em latim, repetir. Assim, noutras línguas, não em português, por exemplo, em francês, diz-se ensaio de música, certo? Diz-se répétition. A ideia é porque é preciso repetir as coisas. Repetir. É assim que se consegue memorizar. A ideia, no cristianismo, por isso a palavra meditatio significa repetir as palavras do Evangelho em forma para se memorizar. No fundo, aquilo que no original hebraico acontecia, e é traduzido no Evangelho em grego, diz assim: Nossa Senhora guardava todas estas palavras e meditava-as no seu coração. Ia repetindo, ia revendo, mas era no seu coração. O que é o coração para a mentalidade bíblica? O coração é a sede da inteligência e da vontade. Não é do sentimento, é da inteligência. Por isso repetia no seu coração. Isto é, pensava nessas coisas. Nossa Senhora repetia, meditava no seu coração. Portanto, a meditação verdadeiramente cristã é baseada na palavra de Deus e vai-se repetindo e vai-se saboreando.
Os autores monásticos medievais diziam que era mesmo a ruminatio. É como os ruminantes comem a erva, comem, e depois, nas várias lugares do estômago dos ruminantes, sai da pança para o folhoso, para aquelas coisas todas, vem outra vez à boca e vai mastigando para se tirar todo o suco, todos os nutrientes, porque sabem que as ervas têm poucos nutrientes. E então tem que se mastigar, tem que se fazer para tirar tudo. É um trabalho. Essa ideia também, a Sagrada Escritura é muito rica, mas é ao contrário, é muito rica. Simplesmente não se pode comer uma vez e já está, não. Tem que se repetir, tem que se ir lá buscar, e sobretudo na oração. Sobretudo na oração. Aquilo que se vai dizer, na tradição cristã, se vai dizer a Lectio Divina. Isto é, a leitura meditativa da Palavra de Deus, na ruminação da Palavra de Deus. Às vezes é só uma frasezinha que pode alimentar-nos para todo o dia, uma frasezinha, Deus vindo em nosso auxílio, como dizia os padres do deserto, isto é, os monges do deserto, que João Cassiano foi lá, que era um ocidental, que foi lá ver e escreveu isso. O abade, já não sei se era Macário, não sei qual, disse-nos, repetamos, por exemplo, esta frase todo o dia e dá-nos para um dia inteiro. Isto é como há um sistema de purificação, disseram que na Alemanha faziam isso, não é? Põe um bocado de pão, aquele pão escuro, este bocado de pão é para todo o dia. E pronto, bebe água, mas não comes mais nada, até come esta coisa. A gente tem que mastigar e bem mastigar para fazer essa coisa. Bom, e nesse sentido, dá o alimento para o dia, porque a gente tem que tirar todos os nutrientes. Bom, mas esta ideia era de uma frase que, em grego, se diz uma palavra. Palavra no sentido, mas é de uma frase. Bom, já vamos ver como é que isto depois vai dar asneira, quando se vai traduzir mais tarde com mentalidade hindu. Bom, mas já chegamos. Voltemos às posturas e às respirações. Pranayama. Pranayama, que são as respirações, e as posturas são asanas. Bom, aquelas posturas são para flexibilizar o corpo, às vezes os yogis fazem mesmo malabarismos, põem o corpo todo virado de um lado para o outro, aquilo é para dominar, como os contorcionistas. Nós vemos lá como é que chamam esses, que se põem em cima dos bicos na yoga. São os faquires, etc. Bom, para que é isso? Não é para exibicionismo, não é para nada, é para dominar totalmente o corpo, para que o corpo não perturbe a meditação. A meditation. Não é? Isso é que é o importante. Todas essas técnicas são para que o corpo não dificulte a concentração. A respiração é também para isso, é para entrar, e entram todas essas coisas, para entrar depois num estado de consciência alterada. O fundamental é isto, estado de consciência alterada. Em português será ECA. ECA. Em inglês são outra sigla, mas podemos pôr em português ECA. Estado de consciência alterada. Tudo isto vem de que as religiões orientais são religiões naturalistas. Naturalistas. O que é que são as religiões naturalistas? Mais uma vez, eu digo para lerem este livro que está em português, do padre Joseph-Marie Verlande, Imposturas Anticristãs. Ele explica o que são essas religiões naturalistas. São religiões que não adoram Deus transcendente. Não adoram Deus criador, mas adoram sim o Deus imanente que se confunde com a natureza. Depois há um sopro vital, isto vai nos dar também mais tarde para o Reiki, etc. Bom, que é uma energia que em sânscrito chama-se prana e que nas línguas depois lá extremo-orientais se chama ki ou chi. Bom,
vai dar o Reiki e o Tai Chi, as coisas todas, não é? E, portanto, mas essa é uma energia que perpassa tudo e que depois, ao traduzir para o Ocidente, dizem que é o Espírito Santo. Que não é nada, mas é o macaco do Espírito Santo. É o espírito do mal. Bom, depois já vamos ver isso um bocadinho mais pormenorizadamente. Portanto, mas é uma energia cósmica. O problema é que quem traz estas coisas todas mente desde o princípio. Mente, é mentira. É uma tradução em termos ocidentais, mas a mentalidade é passar a mensagem. No fundo são como é que é? Advertising, como é que é? Publicidade enganosa. Desculpem, é que tenho lido muitas coisas em inglês e, portanto, ainda vêm as palavras em inglês. Ainda bem que tem aqui um bom tradutor. E então, publicidade enganosa. Fazem de propósito. De propósito. Porque na mentalidade deles, verdade e mentira são duas faces da mesma medalha. Portanto, eles não têm problemas de consciência. Porque mentir, o que é a verdade? Há uma verdade circunstancial, há várias verdades. Atualmente até já nem existe mentira, agora são inverdades. E os políticos dizem que foi uma inverdade, que é para as pessoas não pensarem na mentira. Bom, são capciosas estas atrapalhadas todas. Bom, então, já deixámos o Hatha Yoga. O Hatha Yoga, portanto, tem estas respirações para entrarmos assim em estado um bocadinho, ficamos assim, e essa sensação é boa, é uma boa sensação, e portanto fico distanciado, mas eu não estou a perceber que estou a tirar reação contra o ambiente. Porque eu fico mais relaxado, etc. Sim, mas tu ficas anestesiado. E, em muitos casos depois, com as chamadas meditations, etc., tu vais ficar não somente anestesiado, mas há uma auto-hipnose. E tu ficas num estado assim. Claro, a ideia é lutar contra o sofrimento. Quem nos explica melhor isto foi Siddhartha Gautama. Sabem quem foi Siddhartha Gautama? Quem já ouviu falar no Siddhartha Gautama? No príncipe Siddhartha Gautama. O príncipe Siddhartha Gautama era da Índia. O pai não queria que ele preservou de todas as coisas, o príncipe herdeiro, etc. Tal. Dentro do castelo, tinha lá tudo e mais alguma coisa, até que um dia ele quis sair, claro, estava farto daquilo. Lá saiu e encontrou um mendigo, isso é a lenda budista. Bom, onde é que está a realidade e a ficção? Eles inventam lendas, e acham que isso é bom, que é para fazer o anúncio. Não é? Para vender um carro, põe uma mulher bonita. Pronto, é a mesma coisa. Estas lendas são criadas para fazer passar a mensagem, para que o papal compre o produto. Bom, mas não tem problemas de consciência, isso é que eu quero dizer. Não tem problemas de consciência, nós temos. Siddhartha Gautama saiu, viu um morto, viu um homem, várias coisas, leiam essa lenda, e até que descobriu um swami, um yogi, que lhe mostrou como é que devia ser, pôs lá as posições e até atingiu então o estado de iluminação, negando tudo, negando todo o sofrimento, negando tudo, que é uma negação de tudo, porque o sofrimento é causado pela ilusão, chamada Maya. Maya é ilusão. Tudo é ilusão. A verdadeira essência da pessoa é um todo com o universo. Aquilo que atualmente chama-se o holismo. É um termo que vem do grego. Holos significa todo. Tudo é todo é tudo. Não existe mais nada fora do universo natural. Não existe.
Deus é mesmo o espírito do universo. É tudo isto. Todas estas ideias, portanto, orientais, vem tudo aí. Depois há todo um trabalho pessoal. Há autoconhecimento, autossalvação, tudo pessoal. Lembro uma vez que vinha, não sei se foi da Terra Santa, eu não sei, sei que vinha no avião e sentou-se ao meu lado, uma senhora do Oriente, não sei de onde é que era, de um país dali da Indochina, e disse, o senhor estava a rezar, e disse, o senhor é católico, não sei quando, sim, eu sou padre católico, falou em inglês, e disse, depois eu estudei nas irmãs, portanto, uma religiosas e tal, mas a diferença entre nós e vós está nisto, é Cristo que vos salva, nós não somos nós próprios que nos salvamos. A senhora definiu isto muito bem, disse-me a mim, muito coerente com isso. A redenção chamada dos orientais é autossalvação. Nós é que nos salvamos. É posto em nós. Tudo técnicas depois que não nos fazem contactar Deus Criador, mas fazem contactar com o espírito das coisas. Com as forças, com as energias, traduzido por energias. Que é uma palavra ambígua também, porque os cristãos da língua grega chamam energia à graça, mas não interessa. E então fazem esta confusão. Energeia, em grego, significa a graça, portanto, a força que Deus nos dá. Mas aqui chamam energia no sentido de energia elétrica, de energia propulsora, porque quando fizeram a tradução tinham inventado a máquina a vapor e essas coisas todas. Estão a ver? Portanto, há uma confusão de tudo. Chamam isso energias. Simplesmente são energias do corpo subtil. Não vão procurar nas ciências correspondência. Alguns procuram mais ou menos. Não. Só que utilizam coisas parecidas das ciências, das teorias científicas, e dizem que isto é científico. O que é a ciência? Definimos ciência. Ciência é uma busca das leis que o Criador pôs na criação. Nosso Senhor, ao criar tudo isto, fez as suas leis. O que é que fazem as ciências? Procuram uma explicação, teorias. As ciências não sabem o real. São teorias sobre o real. Isso é que é preciso a gente saber. Isto é científico. Isto é uma teoria. Não, isto é científico. Teoria. Qual é a sua teoria? A nível de coisa. É a teoria pitagórica, é a teoria do como é que chama aquilo? A nível da física, por exemplo. É a física... Não, a anterior era a física... Agora já não me lembro a palavra. E depois foi outra física e mais uma outra teoria, a teoria quântica, agora já não é quântica, já é outra teoria da relatividade, depois outra teoria, para ver se explicam o que acontece nos fenómenos da natureza, mas nunca vão explicar tudo. E o grande cientista sabe que não sabe. Aquilo que é aprendiz de cientista, que é um divulgador, etc., julga que sabe alguma coisa. Isto é científico. O que é que tu sabes? Significa que tu és estás enganado e queres enganar os outros, lançar poeira aos outros. Portanto, o grande cientista sabe que não sabe, está sempre a aprender, está sempre a procurar as leis que são exteriores. Portanto, sempre que dizem que isto é científico, ele responde, é uma teoria. Não, é científico. É uma teoria. A ciência funciona com teorias que se vão anulando umas às outras. A teoria que é uma aproximação do real, mas nunca se chega ao real, porque quem conhece é Deus. E Ele faz as leis de tal maneira que o homem nunca, por mais que procure, nunca chega lá. Nunca chega lá porque não é Deus. Mas tem a ilusão de ser Deus. Bom, é todo este conhecimento também esotérico. O que é o esoterismo?
outra característica. Esoterismo significa conhecimento das coisas ocultas através de iniciações. E tudo está aí. Tudo está aí. E, portanto, todas estas técnicas orientais são técnicas, são artes, dizemos artes marciais, técnicas. Em grego, tekné significa arte, portanto, alguma coisa que é feita pelo próprio homem, isso é que significa arte ou técnica. E então, tudo isto centrado em nós, centrado em nós, vai dar todas estas formas de pseudo-religião, ou falsas religiões, porque é o homem que procura a Deus e julga encontrá-lo nas forças da natureza. Tão simples quanto isso. Julga encontrá-lo aí. Quando fez um curto-circuito, não atinge Deus, atinge simplesmente as coisas da natureza. É como o outro que aponta para a Lua, olha a Lua, e eu só olho para o dedo que aponta para a Lua, julgando que tem encontrado a Lua na ponta do meu dedo. Não está lá. Olha a Lua, eu olho para aqui. Não pode ser. É curto-circuito. Portanto, não olho para aquilo que toda a natureza fala do seu Criador. Não, eu fico somente nas criaturas. A Sagrada Escritura diz muito bem, a reverência, o louvor, a adoração que devia ser dada para Deus, eu dou às criaturas. O livro da Sabedoria fala muito disso. Isso chama-se idolatria. Idolatria é isto. É julgar que Deus está nas criaturas. Não farás imagens esculpidas, nada de cá no céu, na terra ou debaixo da terra. Não, nada. O primeiro mandamento diz-nos isto. Portanto, todas as importações de sabedorias orientais, naturalísticas, vão contra o primeiro mandamento do Decálogo. Há estas importações e ninguém fala do primeiro mandamento. Julga-se que o primeiro mandamento, eu adoro a Deus sobre todas as coisas, portanto está tudo bem. Lê melhor o primeiro mandamento, tanto na versão do Êxodo como do Deuteronômio. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, eu sou o Senhor teu Deus que te fiz sair da terra do Egito. Por isso, não terás outros deuses além de mim. Não farás escultura de nada do que está no céu, na terra e nos infernos. Nada. Debaixo da terra, nada. No mundo conhecido, então, que se dizia céu, terra e debaixo da terra. Bom, não. Porque tudo isso, não foi isso que te fizeram o bezerro de ouro. Aqui está o teu Deus que te salvou. Não. Idolatria fundamental. Quem te salvou foi Deus, que não se reduz a nenhuma criatura. É isto que significa. E sempre que eu não adoro Deus, eu adoro as criaturas. Quer sejam visíveis, quer invisíveis. Quer sejam coisas da natureza que eu vejo, o gato, a serpente, a vaca, não sei quantas é que mais, quer os demónios, que são criaturas de Deus. São anjos decaídos. E mesmo eu não posso adorar os anjos. São criaturas. E há muita literatura para aí, o anjo para cada dia, para cada hora e não sei quantos, e que nos impõe. Não. São chamados anjos da Cabala, que é um misticismo judaico, mas da parte depois do judaísmo chamado talmúdico, que é o que existe, sobretudo, não o judaísmo da Bíblia, o judaísmo talmúdico, e que é profundamente mágico e profundamente com sacrifícios de galos e de não sei quantos, umas trapalhadas, mas há uma coisa, aquilo é tudo uma... E sobretudo isso no Talmud e depois na chamada Cabala. Cabala não é aquilo, fez uma cabala contra outra coisa, não é nesse sentido. Na Cabala é um sistema místico judaico. Por exemplo, uma senhora que é cabalista é a Madonna.
aquela cantante Madonna, é cabalística, não dá para ver coisa. Pronto, procuram números na Bíblia, numerologia, procuram palavras não sei quantas, procuram ali tudo. A Bíblia é considerada as cartas de tarô. Na Bíblia, lá encontram tudo. A adivinhação através da Bíblia, a cabala. E os anjos também. Não podemos encontrar o Altíssimo, mas tem que ser através dos anjos que estão em todo lado da criação. Bom, mas adoramos as criaturas e não vamos a Deus. Logo, é idolatria judaica. Já ouviram falar? Há idolatria judaica que se chama cabala. Idolatria. Bom, tudo se vai lá buscar. É tudo dentro da mesma ideia. Os muçulmanos são um produto do judaísmo talmúdico. Bom, sabemos que vem daí, embora eles andam às turras uns com os outros, são filhos do mesmo Abraão. Portanto, é a mesma coisa. Os muçulmanos, xiitas e sunitas, andam às turras. É a mesma coisa. Judeus e árabes muçulmanos são filhos da mesma coisa. Portanto, o que é que fazem? Também há um movimento entre os muçulmanos que se chama o sufismo, com U. Sufismo com U. Não sofismo com O, que isso é grego, mas o sufismo com U. Sufis, os sufis. É um mundo também que procura entrar em contacto, estado alterado de consciência sempre, entrar com Deus, com Allah, mas esse Allah há uma influência, sabe-se, há uma influência hindu nos sufis, que vem, portanto, do hinduísmo para os sufis, e, portanto, fazem essa coisa. Como é que entram isso? Há os derviches, etc., há aqueles que dançam à volta, e com essa dança entram em estado cataléptico, assim, em estado de consciência alterada, e julgam encontrar Deus. Não encontram nada. Encontram simplesmente o seu próprio psiquismo, a sua própria... isso. Portanto, uma ilusão. Ou podemos dizer, como nós dizemos no deserto, uma miragem. São miragens, tudo isso são miragens. Não se encontra Deus. Encontra-se uma miragem. Está bem? Ficamos com essa ilusão. Ilusão não é as coisas visíveis. Isso chama-se esoterismo. O exoterismo, com X, é o cristianismo. É exotérico. Encontramos a Deus fora. Aqui, isto é real. Isto é real. Isto é que era a realidade. Para o pensamento esotérico, com essa, isto é imaginação maia, como é que é? Ilusão. Isto é ilusão. O real não é aqui. O real está na ausência de divisão. Também outra ideia. O dualismo contra o dualismo. És muito maniqueu, és muito sei quantos. Dualismo, está sempre a dizer bem e mal. Isso não existe. Isso é... Portanto, a luta contra o dualismo para se apanhar o monismo. É só um. Holismo, monismo, é a mesma coisa. Panteísmo, ou panenteísmo, é tudo a mesma coisa. Estão a ver? É tudo upside down, é tudo pervertido. Portanto, volta-se tudo ao contrário. Daí que, pronto, vamos agora e acabamos que está mais ou menos na hora, não? Eu, entretanto, tenho que fazer um intervalo. Não. Eu tenho que fazer um intervalo. Tenho um problema fisiológico que tenho que resolver. Nós vamos acabar agora aqui. Não vou ser mais específico. Tomo diuréticos e, portanto, já percebem o que é. Bom, e o que é que eu estava a dizer já perdi. Agora vamos para a meditação. Bom, está bem. Já não sei onde é que eu estava, mas pronto. Vamos para o satanismo. Sim, convém.
cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. O satanismo faz isto. Isto. Cristianismo, satanismo. Cuidado que alguns que andam para aí, então os nossos irmãos protestantes, quando veem uma cruz assim, dizem que é satanista. Nem sempre. Porque os símbolos são polissémicos, têm várias leituras. Se virmos uma cruz assim, em Roma, ou na cadeira do Papa, pode ser que significa que é São Pedro, porque São Pedro morreu de cabeça para baixo, para não ser igual ao seu Senhor. Portanto, se encontrarmos uma cruz, um crucifixo, sim, mas não ao contrário, normalmente não está assim coisa, pode ser São Pedro. São Pedro é que morreu de cabeça para baixo. Portanto, simplesmente fazem essas confusões todas para dizer que os católicos são satanistas. Claro, interessa-lhes meter nessa propaganda que fazem, interessa-lhes denegrir o catolicismo. É sempre para dar cabo do catolicismo. E vão dizer que o obelisco está no meio da Praça São Pedro, que é um símbolo fálico e que é não sei quantos, e que portanto, a Igreja Católica é maçónica, etc. Tudo o que a imaginação possa apanhar cá em cima. Portanto, um dos que nos revelou um bocadinho disso, não há nada escondido que não venha a revelar-se, foi um best-seller de um romance chamado O Código da Vinci. Está lá tudo. Não é? Depois ele fez Anjos e Demónios, essas atrapalhadas todas. Tudo aquilo é ficção, mas que veio para o grande público aquilo e para deitar água, deitar poeira nos olhos. Vamos fazer então agora um intervalinho e a seguir podemos fazer algumas perguntas, etc., sobre isto. Ficou muito confuso. Agora tem que ser um intervalinho de 2, 3 minutos. Tá bem?